Eita glórias, glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, mais um dia pela graça de Deus, toda a honra e toda a glória é dada para o Senhor, que Jesus continue abençoando a vida de vocês, que o Senhor entre na situação de cada um e venha conceder o milagre que vocês estão buscando da parte de Deus. Não desista, meu irmão, não desiste de buscar pelo teu milagre, pela tua cura, porque Deus é poderoso sim para fazer o impossível da tua vida. Creia no teu milagre, creia sim na tua cura, que na hora certa Deus vai te conceder. Deus é fiel, não há nada impossível para Ele. Tudo que a gente coloca nas mãos de Deus, no tempo dele, Ele faz. Você não está só nessa situação, você não está só nesta luta, nesta batalha, você não está só, Deus é contigo, Ele tem cuidado de você. Nem se preocupe se hoje você se sentiu cansado, abatido, desanimado, para baixo, sem forças para lutar, mas o Senhor é na tua vida, Ele conhece a tua estrutura, Ele sabe do que você precisa. Só confia nele, não pare de buscar. Ainda assim que você hoje esteve cansado, está cansado, sem força para orar, para se ajoelhar, fale com Deus aí mesmo no pensamento. Se você estiver sentado, fique meditando no Senhor. Se estiver deitado, fale com Deus, que Ele te ouve. Em qualquer lugar, de qualquer situação, Deus está nesta peleja aí. Tem peleja, meu irmão, que não é tua. Tem peleja que é de Deus. Tem peleja que tu não pode sozinho. Então coloque ela nas mãos do Senhor, porque Ele vai pelejar por você. Deus é o nosso general de guerra. Deus não perde uma batalha. Deus vence todas as guerras. Ele é especialista em entrar na nossa situação. Aonde pra gente já acabou, pra gente não tem mais jeito, né? Diante dos nossos olhos a gente não aguenta mais, não suporta mais. Aí a gente deixa Deus entrar na situação, deixa Ele fazer, deixa Ele trabalhar, para que Ele venha nos dar vitória. Ai, meu irmão, se a gente não buscar força no Senhor, se a gente não entregar as nossas lutas para Ele, a gente não consegue vencer. Se a gente não buscar deste Deus todos os dias, se alimentar da palavra, orar no Senhor, buscar da parte dEle, a gente não vence. Só tem milagre quem ora, só tem resposta quem ora, só tem cura quem ora, quem tem fé, quem crê neste Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ainda que tua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, mas tu consegues os teus milagres perante a Deus. Você não pode, você não pode viver sem fé. Porque a palavra de Deus diz que ainda que sua fé é do tamanho de um grão de mostarda, você buscando a Deus, dando ordem ali àquela montanha, ela passa de um lugar para outro. Mas se tua fé for pequena, ao tamanho de nada, nada tu consegue. Então, o grão de mostarda é muito pequeno, mas quando ele é plantado, é regado, ele cresce, ele se torna uma árvore muito grande. Então, assim é tua fé. Ainda assim que tua fé seja pequena, ainda assim que tu acha que não pode, mas se você começar a buscar a Deus, começar a se fortalecer no Senhor, ela se torna grande. E aí quando você for ver, você já está sendo vencedor. Deus está te dando o milagre. Deus está operando na tua vida. Amém? Glória a Deus. Jesus é bom. Estou com a Bíblia aberta em Mateus 24, aonde Jesus foi preso, e a fala é assim: e estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, com ele grande multidão, como esperada, com espadas e porretes.
vindo da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciões do povo. E o traidor tinha lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar, esse prendi. E logo aproximou-se de Jesus e disse: eu te saldo, Rabi. E o beijou Jesus. Porém lhe disse: amigo, o que viste? Então, aproximando-se ele, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então disse-lhe Jesus, mestre, no seu lugar, mede no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançaram a mão da espada, a espada morrerão. Ou pensa tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos, como pus se cumprir as escrituras que diz que assim como vem acontecer. Oh, glórias! Aqui, meus irmãos, quando Jesus foi entregue, né? Foi preso por causa da traição de Judas. Tinha esse discípulo aqui que era um defensor de Jesus, Pedro, que ele matava e morria por Jesus. Tudo ele defendia, tomava frente. Mas Jesus nunca precisou de defensor, né, do lado dele. Nunca precisou que ninguém defendesse a ele. Porque Jesus tinha que se cumprir, né, tudo na vida dele, como Deus ordenou. E Pedro aqui foi na frente, tirou a espada da bainha e cortou-lhe a orelha do servo do sumo sacerdote. E Jesus já mandou ele colocar a espada dele na bainha. Porque quando a gente usa de agressão, né, não adianta nada, não resolve nada. Jesus era manso, Jesus não gostava de confusão. Aonde Jesus chegava, que tinha confusão, Jesus virava as costas e largava lá, só olhava. Os discípulos andando com Jesus, ainda assim, vendo os exemplos de Jesus, muitas vezes não botavam em prática, não aprendia, né? Que Jesus não gostava de confusão, que aonde as pessoas, Jesus chegava que tinha confusão, Jesus simplesmente saía. O que Jesus nos ensina aqui através da palavra, o que aconteceu com Pedro, é que a gente não deve usar, né, de agressão com ninguém, com nossos irmãos, com aqueles que se acham, que se dizem os nossos inimigos, né, com aquelas pessoas que não gostam de nós. Pedro aqui foi querer defender Jesus, passou-lhe a espada na orelha do servo e cortou. Muitos servos de Deus são encrenqueiros mesmo. Tem servo de Deus que debate, meus irmãos, que discute. Em vez de estar pregando a palavra de Deus, em vez de usar de sabedoria, né, como servo de Deus, em vez de chegar com mansidão, muitas vezes fica debatendo, discutindo, brigando pela palavra de Deus. Tem um ditado que não se deve brigar nem por religião, nem por futebol, porque cada um tem o seu, né? Sua religião, cada um tem seu. Então aqui é como um exemplo, né, dos servos de Deus, que não devemos partir para cima de ninguém, servindo a Deus. Temos que ser exemplo de Jesus, ser manso, ter mansidão no falar, mansidão no ouvir, né? Ter discernimento das coisas. Quando a gente for falar de Jesus, se a pessoa vir querer debater, querer discutir, você simplesmente sai daquele lugar, porque aqueles que não querem ouvir, quer confusão, quer procurar confusão, quer debater. A palavra de Deus não é para ser discutida, ser debatida, é para ser pregada, é para ser ensinada. Mas para aqueles que querem dar ouvido à palavra de Deus, que quer aprender das coisas de Deus,
né? Tem muitos que dão ouvido à palavra de Deus, escuta, tem outros que querem discutir. Muitas vezes a gente muitas vezes a gente fala da verdade de Deus para aquelas pessoas que não conhecem, que não sabem, e elas querem discutir, porque ela ouviu de uma forma diferente, ela assistiu uma pregação de uma forma diferente. Mas quando a gente está dentro da palavra, dentro da verdade de Deus, é a palavra de Deus que tem que ser falada, é a verdade de Deus que tem que ser falada. Não discutir, não debater com ninguém, não brigar por causa da palavra de Deus. Porque Jesus aqui, onde ele passava, a multidão, ele não arrastava a multidão que ia atrás dele, né? Para ouvir as pregações dele, os ensinamentos. Aonde ele chegava, ele pregava, ele ensinava. E aquelas pessoas que se irritavam, que não gostavam, eram aquelas pessoas que não criam na palavra dele, não queriam saber dele, não queriam saber dos ensinamentos dele, da verdade dele. Aquelas pessoas que iam de contra aquela palavra que ele estava pregando ali, era porque andava no erro, andava praticando o pecado, andava errando, andava fazendo coisas erradas. E geralmente as pessoas, quando elas estão no erro, estão no pecado, quando a gente fala de Deus, ela quer distorcer a palavra, ela quer acrescentar, quer diminuir, para encobrir os seus erros. Mas a palavra de Deus é bem clara, a palavra de Deus não mente, a palavra de Deus é verdade. Então, se a gente for para a palavra, a gente vai viver a verdade de Deus, porque a própria palavra fala que a verdade, a palavra liberta, né? Então, aqueles que querem ir com você discutir, quer debater a palavra de Deus, quer confrontar, né, quer procurar confusão, discordar do que você está pregando da palavra de Deus, é porque está vivendo a mentira, está pregando mentira, está no erro, está no pecado e quer se cobrir. E aí, quando vem conversar com você, que sabe, que entende, sabe da verdade de Deus, vive a verdade de Deus, quer brigar, quer debater. E pela palavra de Deus, a gente não deve brigar, discutir, debater, nem ferir ninguém. Porque a palavra de Deus é para curar, para libertar, para salvar, né? Somos servos de Deus, semelhante de Cristo, tem que ser manso, sim, tem que ter mansidão, tem que ter sabedoria no falar, sabedoria no ouvir, né? Para que não haja discussão, para que não haja briga, porque não foi isso que Jesus ensinou, né? Jesus ensina a gente o tempo todo, andar na verdade dele, servir a ele, né? Obedecer a palavra. E aqui Jesus disse sobre, né? Quando Pedro puxou a espada, e Jesus disse que os que lançarem a mão da espada, a espada morrerão. Então, se a gente for ferir alguém, a gente também vai ser ferido. Se a gente tentar matar alguém, alguém também vem matar a gente. Pode ser de todas as formas, com a palavra, com um tapa, com agressividade e com a própria espada mesmo, que ele cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Então Jesus disse, né? É como tem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, se você, como servo de Deus, puxar uma espada para ferir alguém, alguém vai querer lhe revidar e você vai ser ferido pela pessoa também. Se você, como um servo de Deus, pregar a palavra com ignorância, sem mansidão, querer pregar discutindo, a pessoa ela não vai ver Jesus na tua vida. Ela não vai ver a mansidão, a palavra de Deus sendo verdade através da tua boca. Ela vai dizer que você é um crente maluco, um crente agressivo. Que crente é esse? Não tem a presença de Deus. Que homem, que maluquice é essa? Como é que prega dessa forma? Então temos que seguir os ensinamentos de Jesus, porque onde Jesus passava, ele levava calmaria, ele pregava com mansidão. As pessoas que brigavam, aquelas que não queriam saber, que ficavam duvidando, contestando ali o que de Jesus falava. E Jesus ia debater, ele pregava a verdade dele, depois virava as costas e saía. Ele não ia brigar com ninguém, debater com ninguém, porque ele sabe que ali não tinha nada de Deus, né? Então a gente é assim, um servo de Deus. Se você falou de Deus para alguém, alguém te deu ouvido, emprestou os ouvidos para falar as coisas de Deus, glória a Deus. Mas se alguém não quer, recusa, ignora, deixa lá, meu irmão. Vira tuas costas e vai embora. A gente só fala de Deus para quem quer ouvir, para quem quer saber. Mas quem não quer, quem recusa ouvir de Deus, infelizmente perde.
porque a palavra é tão boa, né? A palavra de Deus nos ensina, nos liberta, a palavra de Deus veio para nos salvar, mas é para quem quer, verdadeiramente. Quem não quer, infelizmente, fica, né, sem conhecer a verdade de Deus. Pedro aqui era um discípulo que ele era o mais antecioso com Jesus, o que tomava a frente de tudo, era o brigão, era o que sempre queria estar na frente, fazia perguntas a Jesus. Sempre tem pergunta na Bíblia de Pedro, perguntando a Jesus as dúvidas. Ele era mesmo, ia mesmo, perguntava, mas foi o primeiro a negar Jesus. Diante das circunstâncias, ele foi o primeiro a negar, né? E Jesus amava demais ele, e Jesus sabia que ele ia negar. Ainda Jesus falando para ele, ele dizia que não, contestava, para você ver como ele era durão. Dizia que não, que jamais ele ia negar Jesus. E ele negou Jesus 3 vezes, mas negou por medo. Ele teve medo naquele momento, naquela situação, e depois ele se arrependeu, foi pregar a palavra de Deus, foi preso por pregar a verdade, né? Mas é assim, os servos de Deus, quando serve de verdade. Naquele momento, muitos julgaram Pedro, porque Pedro negou, porque ele sentiu medo, medo ali de morrer. Mas ele andou com Jesus, ele sabia, né? Tem tantos que andam aí com Jesus, conhecem a verdade de Deus, viveu as maravilhas de Deus e hoje largou Jesus, hoje está fazendo a sua vontade própria, hoje está aí padecendo, hoje está aí sofrendo, hoje está aí pelejando, porque deixou Jesus, não quis voltar mais para Jesus, não quis saber de Jesus. Muitos têm aquele, no início, tem aquele fervor pelas coisas de Deus, aquele amor, né? Aquelas coisas, aquela dedicação, depois vai deixando de lado, vai deixando do esquecimento, vai deixando de fazer as coisas para Deus como fazia no início da sua convenção com Deus, vai esfriando, não ora mais como orava, não busca mais como buscava. E a gente não pode, meu irmão, esfalecer, a gente não pode fraquejar, porque Deus é o que nos sustenta todos os dias, é o que nos dá força, é através da oração que a gente, através da fé e da nossa oração que a gente se mantém de pé, porque se a gente não orar, a gente cai por qualquer situação. Então temos que buscar mesmo da parte de Deus, viver uma vida com Deus mesmo, viver uma vida em santidade com Deus, senão a gente não aguenta, senão a gente não suporta, né? Como muitos que servem a Jesus, chega um tempo que não é mais aquilo que foi, deixa de ser, e a gente tem que ser com Jesus, ainda assim ainda assim que as lutas venham, ainda assim que a gente passa pelas coisas, mas a gente tem que estar firme com Jesus, porque foi o que a gente escolheu dar vida, a nossa vida a Jesus, colocar nossas vidas na mão dele, né? Largando as imundícies do mundo, as coisas que não prestam, deixando de fazer a vontade de Satanás. E aí quando vem para Deus, fica com preguiça de fazer as coisas, fica com desânimo, não tem mais aquela vontade de buscar a Deus. Meu irmão, é Jesus e pronto, é Jesus e ponto, acabou, não tem outro caminho. Não tem outro caminho a não ser esse, não tem outro Deus a não ser o que a gente serve. Ele é único, então vamos viver com Ele, fazendo a vontade dEle, buscando mais dEle, né? Pregando a palavra, fazendo a vontade de Deus, praticando o que a gente lê através da palavra, o que Jesus nos ensina através da palavra. Jesus não nos ensina a ser agressivo, Jesus não nos ensina a ser encrenqueiro, brigão, né? Quanto crente tem aí, presepeiro, encrenqueiro, que tem crente aí que se facilitar, sai na mão. Tem crente aí que não busca a presença de Deus, é aquele crente destrambelhado que quer confusão com todo mundo, aonde chega procura uma confusão. Não é assim que Jesus nos ensinou, não é assim que Jesus nos ensina, né? Jesus é mansidão. A gente que tem a presença de Deus, que tem o Espírito Santo, somos mansos. Jesus se irou, sim, mas Jesus era Jesus, né? Eu não digo que a gente não tenha uns momentos, às vezes, de ira, mas é uma coisa que tem que passar logo, não deixar aquilo entrar em nós. Tem situações que a gente se aborrece mesmo com algumas coisas, com algumas pessoas, mas quando vier isso,
Não vamos fazer igual Pedro, cortar a orelha do irmão, cortar a orelha daqueles que estão nos perseguindo, daqueles que querem nos matar. Vamos orar por ele, vamos orar, pedir a Deus para Deus libertar, né? Essas pessoas que é falso com a gente, que fala mal da gente, que quer o nosso mal, né? Que tenta nos prejudicar. Vamos orar por eles. Não é fácil, né? A gente amar os nossos inimigos, como a palavra de Deus diz. Mas Jesus não quer que a gente seja inimigo dos nossos inimigos. Jesus quer que a gente ama eles, ora por eles e até abençoa ele. E vamos orar por essas pessoas, vamos pedir a Deus por libertação por elas, porque elas não sabem o que faz, elas são tomadas pelo inimigo, o inimigo usa muitas vezes, né? E muitas vezes até a gente, quando prega a palavra de Deus, uma pessoa que não serve a Deus, ela está sendo usada pelo inimigo para nos afrontar, né? Para nos tirar da nossa paz, nos tirar do sério. Então, Jesus nos ensina a não tirar a nossa espada da banha e cortar a orelha de ninguém. Porque senão a gente também vai ser ferido. Com a mesma espada que a gente corta, a gente vai ser cortado. Então vamos para a palavra, vamos buscar sabedoria da parte de Deus, entendimento, né? Pregar a palavra de Deus, pregar o amor de Cristo, porque a palavra de Deus é para nos ensinar, né? E abençoar a cada um dos nossos irmãos. Glória a Deus por isso. Quando eu falo de... Às vezes, meu irmão, não é nem ímpio que debate com a gente, servo de Deus. Às vezes é os próprios crentes que não busca da palavra de Deus, escuta de alguém, escuta que ouviu de alguém e quer debater com você que lê a palavra, que conhece a verdade de Deus, que vive a verdade de Deus. Aí fica querendo debater. O que é que você faz? Você vira as costas, você não vai procurar confusão com ele, você não vai brigar com ele, você não vai tirar a tua espada da banha e cortar a orelha dele por causa de Jesus, porque Pedro aqui tirou a espada da banha e cortou a orelha de Malco. E Jesus repreendeu ele, deu uma bronca nele, que da mesma forma que ele cortou, que ele feriu, ele poderia ser ferido. Então Jesus ensina para mim e para você que não devemos ferir ninguém, ofender ninguém, afrontar ninguém, brigar com ninguém. Temos que levar a palavra, levar a verdade dele, né? Para que aquelas pessoas se arrependam, para que aquelas pessoas venham para Jesus, venham ser salvos. O resto deixa que Jesus faz. A nossa função aqui é pregar a palavra, pregar a verdade de Deus. Não ir brigar com ninguém, não forçar ninguém, não obrigar ninguém a servir a Deus. É pregar a palavra, é falar de Jesus. Quem convence é o Espírito Santo, não somos nós. Cabe a palavra entrar naquele coraçãozinho ali, deixar Deus fazer morada e aceitar Jesus, né? Glória a Deus por isso. Quando eu falo de brigar, de irmão ficar debatendo as coisas de Deus, eu falo porque na minha família aconteceu uma situação dessa, que eu e minha família estávamos numa igreja e Deus usou meu marido para levar cura para um cego dentro da igreja e ele botou a barreira, não foi curado porque ele botou a barreira e ele veio querendo discutir a fé com o meu marido. Vamos sentar para a gente discutir o que é fé. Fé a gente não discute. A palavra de Deus a gente não senta para debater com ninguém, nem discutir. A gente senta para pregar, para ensinar, para falar do amor de Cristo, pregar a verdade de Deus, não para debater. Quando você senta com uma pessoa para debater, para discutir a palavra de Deus, Deus não está ali, quem está ali é o inimigo. E quem serve a Deus de verdade sabe, vai fazer o quê? Vai se retirar. Porque você não vai ficar debatendo, batendo boca com o inimigo. Então você tem que se retirar do lugar. Glória a Deus, mais uma palavra de fé da parte de Deus, que aí fica o exemplo de Jesus. Não precisa você brigar com ninguém por causa de Jesus. Não precisa você cortar a orelha de irmão para defender Jesus. Jesus não precisa de defensor. Nós que precisamos de Jesus, que Jesus nos defenda, que Ele seja a nossa justiça, o nosso advogado, o nosso juiz. Pedro aqui foi tentar defender Jesus. Jesus deu uma repreensão.
Jesus disse a ele, com a mesma espada que ele feriu, ele seria ferido, se ele continuasse com esse ato. Então a gente, como servo de Deus, não é esse ato que Jesus quer de nós, cortar a orelha dos nossos inimigos, nem dos nossos irmãos. É orar por eles, é ensinar a verdade de Deus a eles. Glória a Deus, Jesus abençoe. Jesus falou nesta noite ao teu coração, a palavra falou ao teu coração nesta noite, mais uma palavra de fé da parte de Deus. Que Jesus continue falando, ensinando cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Jesus abençoe.